queria também, eu não sei gravar pelo Meet, eu gravo pelo OBS aqui, já está gravando, mas para a gente garantir, Jéssica, tu sabe gravar pelo Meet? Ou alguém da turma sabe gravar pelo Meet? Eu tenho uma conta institucional, não posso gravar. Ai, ótimo, Juarez. Só vou ter que entrar com a conta daí. Mas tá. Tu faria esse favor para nós? Eu tentei entrar com a conta institucional e não dá. Parecia assim. Peraí, Stefano tá falando? Ontem eu tentei entrar com conta institucional para gravar numa reunião da aula que pediram, mas não apareceu a função. Mesmo eu entrando com a conta institucional, não aparecia. Bom, a pessoa que agenda, que abre a sala, que teria que ser da conta institucional. Não adianta entrar com a conta institucional. Entendi. Bom, mas olha, eu tô aqui gravando pelo programa que eu gravo, que é o OBS, já está gravando, então era só mais ou menos para garantir, tá? Mas eu acho que vai dar tudo certo, com certeza. Então, tá, pessoal? Começamos a nossa aula. Thaís, bem-vinda. Muito obrigada por aceitar, né, o nosso convite para trabalhar nessa disciplina junto com a gente. É uma honra para nós, né? Ainda mais por saber que você tem estudado há um bom tempo a teoria da aprendizagem significativa e, com certeza, a tua contribuição, assim, para os nossos conhecimentos, né, vai ser excelente. Então, fique bem à vontade, a turma é sua, tu és professora da turma, né? Então, a turma também é muito querida, todos são muito receptivos e muito participativos, então está contigo agora, Thaís. Fica à vontade. Eu agradeço, professora Neila, o convite. Professora Neila já é minha parceira há um bom tempo, né, de outras disciplinas, já trabalhamos juntas com a teoria dos campos conceituais nas disciplinas e fazemos pesquisa juntas, temos orientandos, né, em comum, fora pesquisa, tudo, né, que é mais que amiga, friends, né, então agradeço, né, por lembrar que eu trabalho com essa teoria, né, e normalmente eu ofereço uma disciplina na pós, que é da teoria da aprendizagem significativa, então eu não sei se algum de vocês já fez, mas a minha ideia aqui é trazer uma forma de discussão um pouco diferente do que ela é quando a disciplina é ofertada, né? Lembrando que uma disciplina específica, ela tem um aprofundamento que, né, a gente não tem aqui nem tempo hábil para que isso aconteça, né? Falando sobre mim, capítulo 1, eu nasci no interior do Paraná, e aí já vamos para o capítulo 10, né, que eu fiz licenciatura em Física, e depois disso eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado em ensino de Física, e o meu orientador foi o professor Moreira, né, eu digo porque sempre será, né, o professor Moreira, então, o professor... Eu trabalhei com o professor Moreira, falando sobre a teoria da aprendizagem significativa e representações sociais. E o professor Moreira foi orientando do Novak no doutorado sobre aprendizagem significativa. O Novak trabalhou diretamente com o Ausubel no desenvolvimento da aprendizagem significativa, né? Então, eu acho importante a gente ter essa árvore genealógica de qual é o lugar onde eu falo, né? Porque eu faço pesquisa e eu estudo essa teoria e ela é, para mim, uma filosofia de ensino mais que uma teoria, né? Mas também a minha experiência nessa teoria é direto na fonte, né? Então, o meu contato é com o professor Moreira, com o professor Novak, diretamente, né? O meu pós-doutorado ele foi feito na orientação do professor Moreira, e eu trabalhei diretamente com o grupo de mapas conceituais da USP, com o professor Paulo Correia. E o meu pós-doutorado, eu fiz 1 ano de pós-doutorado porque eu passei aqui na Federal. Mas o meu projeto de pós-doutorado envolvia ir para o Instituto Homem-Máquina trabalhar diretamente com o professor Alberto Canhas e com o professor Novak, nos mapas conceituais.
Então, o meu lugar de pensar a teoria é um lugar próximo aos teóricos, à fonte de origem, né? Então, não é só uma leitura e interpretação minha, mas ela é carregada pelos significados e sentidos dos próprios desenvolvedores da teoria, né? Eu acho que isso é importante para a gente ter esse local interpretativo de onde eu estou falando, ok? E aí depois, então, eu vim para cá, para a Federal do Paraná, e trabalho com o PIBID, com a pós-graduação, com o grupo de pesquisa, etc. Mas a minha filosofia é sempre a da teoria da aprendizagem significativa, e é a partir dela que as minhas disciplinas são pensadas, organizadas, e que as minhas pesquisas e ligações teóricas com outros referenciais é feita. Então, eu não consigo me separar da teoria. Eu sou grudada nela, ela faz parte de mim. Até o meu menino, que tem 3 anos, é educado, né, nesse referencial teórico, porque eu não consigo me separar da teoria. É por isso que eu digo que ela é uma filosofia de ensino e não só um referencial teórico. Ok? Então, eu acho que vocês conseguem ter uma noção do que é a teoria para mim e de como é que eu entendo essa questão. Beleza? Então, eu vou compartilhar com vocês agora a apresentação. E eu já começo dizendo que eu estou vendo o seu mimizinho, Eldo. E adivinha qual é a primeira coisa que vocês vão ver nesta apresentação? Tá aparecendo para vocês? Sim. Tá. Sim? O que vocês estão vendo? Vocês têm que interagir comigo, eu não vejo vocês. Vejo gatinhos, né, Carol? Eu vejo gatinhos, Vocês conseguem ver a imagem completa, né? Sim, os gatinhos e parece que aqui embaixo tem um sapo. É um sapo, né? Estão encarando. Isso. 3 mimizinhos e um sapo. E o que será que isso tem a ver com a teoria da aprendizagem significativa? 3 contra 1. O que será que não tem a ver? Eles me passam curiosidade, né? E a vontade de querer saber o que é aquele outro ser, que é o sapo. Ou alguma coisa a ver com uma experiência, tipo, eu vou tocar e de repente vai ser uma sensação ruim, uma experiência de aprendizado com erro e acerto, sabe? Saber se é bom, saber se é ruim. Parece que tá curioso, o outro tá meio receoso e um tá quase indiferente, não sei. Então percebam que essa imagem, né, quando eu coloquei ela aqui, eu pensei na aprendizagem por descoberta, né? Esses 3 gatinhos, eles estão descobrindo, pela curiosidade deles e por vários processos internos, o que é esse bicho que está ali, se é que ele é um bicho, né? Porque antes de saber que ele é um bicho, ele podia ser um objeto, podia ser um saco de plástico, a gente não sabe, né? Pela imagem. Então, aqui a gente está tendo acesso ao mundo, ao conhecimento sobre o mundo pela descoberta do mundo, né? Então, eu crio uma ideia do que é o mundo em interação com o mundo, né? E esse processo de descoberta, ele é muito comum na formação dos primeiros conceitos. Mas, depois disso, prevalece o processo de aprendizagem baseado nessas ideias. Então, aqui, dentro da cabecinha do Mimi, está se formando o que a teoria vai chamar de subsunsor. Então, ele está criando uma ideia, e essa ideia, ela vai ser uma ideia interessante, importante, relevante para futuras aprendizagens. Então, observando esse sapo, ele vai aprender coisas sobre o comportamento do sapo, depois vai generalizar isso para outros sapos, para anfíbios e etc. Então, essa formação das primeiras ideias, dos primeiros conceitos, ela não é o alvo da teoria da aprendizagem significativa. A ideia da teoria é que, eu vou começar a chamar de TAS, tá bom? Que é Teoria da Aprendizagem Significativa, TAS.
Então, a ideia na TAS é estudar como que essas ideias que já existem vão agir no processo de aprendizagem, principalmente em sala de aula. Num processo que eu tenho um professor, eu tenho um material de ensino e que não necessariamente eu estou curioso para saber relações, né? E na sala de aula, a maior parte do processo de aprendizagem ocorre por recepção. Eu recebo coisas prontas. Não significa que eu sou um ser passivo, que aprende simplesmente como está lá, né? Mas o conhecimento ele vem pronto, eu não preciso descobri-lo, né? E aí, nesse sentido, esses subjunctores, essas ideias relevantes, importantes que estão lá na cabeça da pessoa, na cabeça do minizinho, na cabeça do aluno, elas fazem parte da estrutura cognitiva do aluno. E aqui, o aluno pode ser o aprendiz de qualquer coisa, né? No contexto da escola, o aluno é aquele que está aprendendo os conteúdos. Mas ele pode ser um aprendiz de funções que não são escolares. E aí a TAS vai trazer o foco para a escola, para a sala de aula, para uma situação formal de ensino. E aí nesse processo, o aluno ele vai estar envolvido em um contexto da situação de ensino. Então, eu tenho os colegas, a estrutura da escola, a dinâmica da sala de aula, a distribuição, a forma como os alunos se sentam na sala de aula, o que tem nas paredes, né? Se a gente tem janelas, ou se a gente tem ventiladores, ou se a gente tem um quadro a uma altura que o aluno pode escrever também, ou se tem um tablado com o quadro, que é onde o professor fica lá na frente, distante do aluno. Também tem as relações desse aluno com a escola em si, institucional. Então, por exemplo, experiências da sua família com a escola, a relação dele, do seu entorno, dos seus vizinhos, dos seus colegas próximos, parentes, primos, irmãos, com este local onde se ensina, né? Então, existe todo um contexto que faz parte da situação de ensino e que o aluno tem contato. Então, tudo que ele vai fazer de aprendizagem se relaciona com essas questões. Ao mesmo tempo, o processo de ensino, né, ele envolve o professor. Então, o professor e o aluno, eles vão entrar em contato no sentido de que o professor, ele conhece o conteúdo, deve conhecer, né? Ele domina o conteúdo, as estruturas e as relações do conteúdo. E ele não vai dizer para o aluno apenas, o conteúdo é assim, mas ele vai compartilhar e negociar com o aluno esse conhecimento. Então, o aluno vai trazer coisas que ele já conhece, que fazem parte da sua estrutura cognitiva. E o professor vai trazer coisas que fazem parte do conteúdo científico, né? E aí, nessa interação entre o professor e o aluno, a gente vai ter a construção de significados através da negociação. Então, o professor o tempo inteiro tem que perceber no aluno se o significado que o aluno está entendendo é o significado que ele gostaria que o aluno entendesse. Então, por isso que é uma negociação, um compartilhamento das duas partes, né? Vocês, qualquer questão, me interrompam, tá? Porque eu não enxergo as mãozinhas caso vocês levantem. E aí, então, a estrutura principal trazida pelo Ausubel propriamente, lá no início dessa teoria, então, o Ausubel, ele era médico, psiquiatra, então o interesse dele é principalmente cognitivo, né? Então, apesar de existir um reconhecimento de que essa é uma teoria construtivista, em que a gente pensa na construção do conhecimento, o interesse dele é cognitivo. Então, como é que isso funciona dentro da cabeça? E aí, a forma como o Ausubel organizou isso foi pensando em um subjuncor A maiúsculo. Esse quadrinho A mais A, etc., ele aparece em muitos artigos, por isso que eu trouxe ele aqui. Então, a A, que é o subjuncor, é muito importante, por isso que ele é maiúsculo, ele está lá na cabeça. Ele é um conhecimento que já existe.
esse conhecimento vai ter interação com o conhecimento novo, que vem do conteúdo que o professor traz, ou às vezes não é o professor, mas em geral, nesse processo, né, escolar, é o professor que traz. E nesse processo de interação entre o que eu já sei e a coisa nova, o conhecimento que eu já tenho, ele facilita o entendimento da novidade, e a novidade modifica o que eu já conhecia antes. Então, essa relação de ida e vinda vai nos levar ao processo de assimilação. No processo de assimilação, eu tenho o resultado dessa interação entre o subjunsor e o conteúdo novo. Esse resultado, essa assimilação, ele não é um processo simplesmente de soma. Ele é um processo que adiciona um terceiro elemento, uma interpretação. Então, eu tenho a modificação desses conhecimentos. Tanto o subjunsor é modificado pelo novo, quanto a novidade é modificada em contato com o subjunsor. E aí, ao fim desse processo, eu tenho um novo subjunsor modificado. Esse novo subjunsor modificado é o que vai nos levar à aprendizagem significativa. E esse subjunsor modificado, ele vai funcionar como subjunsor para próximas aprendizagens, porque a ideia aqui é que eu sempre vou aprender coisas baseadas no que eu já conheço, né? Então, o subjunsor, ele vai, depois, né, do processo da aprendizagem, ele retroalimenta o próximo processo. E o processo de retenção é quando eu já não sei mais o que era o meu conhecimento antes, o que veio do material e o que sobrou no final disso tudo. Então, eu tenho esse A maiúsculo, que é o subjunsor, com aquela aspas, porque está modificado. E isso é o que eu vou guardar na minha cabeça, na minha estrutura cognitiva. E vai sobrar um resíduo disso que vai ser esquecido, naturalmente, que é o processo de obliteração. E esse é desejável que quanto mais próximo esse novo subjunsor esteja do conhecimento que o professor está apresentando, mais chance, né, tem de isso virar uma aprendizagem significativa. É claro que essa interação, esse processo todo, ele é intencional. Por isso que ali na ligação entre a palavra subjunsor e conhecimento novo, eu coloquei interação, que é esse processo que eu acabei de dizer, intencional. Porque se o aluno não quiser, ele não realiza esse processo. Então, como eu disse no início, a aprendizagem escolar geralmente é por recepção, porque eu recebo conteúdos prontos. Né, que já a ciência já se desenvolveu, a matemática se desenvolveu, eu não preciso descobrir o que significa um número zero e como representá-lo. Já existe essa informação. Então, eu vou receber a informação pronta. Mas isso não significa que o aluno é passivo. Pelo contrário, o processo de aprendizagem significativa só é significativo se o aluno tem a intenção de que isso seja aprendido. Porque ele tem que ser ativo, é ele que vai fazer o processo de assimilação e é ele que vai fazer o processo de retenção. Então, isso só vai realmente existir essa interação se a pessoa que está aprendendo quiser. Senão, ela simplesmente coloca essa informação nova em qualquer lugar na cabeça dela. Então, quando o conhecimento é aprendido de modo arbitrário, eu tenho a aprendizagem mecânica. E aí vejam que eu coloquei ali em cima a ligação entre a aprendizagem significativa e mecânica como um contínuo. Porque se a gente for fazer uma analogia com aquela organização de gavetinhas dentro da nossa cabeça, quando eu coloco uma informação nova em qualquer lugar, eu abro uma gaveta e coloco lá dentro, quando eu tento resgatar essa informação, eu tenho que procurar tudo de novo. E na aprendizagem significativa, eu vou colocar essa informação nova em uma gaveta especial, aquela onde já estão outras coisas relacionadas a esse novo conhecimento. Então, por exemplo, os menininhos lá estavam olhando o sapo, viram como o sapo se comporta, guardaram essa informação em uma gaveta. Quando eles conhecerem algum outro anfíbio, por exemplo, uma perereca, eles vão supor
informações sobre essa perereca e vão guardar essa informação na mesma gavetinha dos sapos, por exemplo. Então, eu estou fazendo uma organização na estrutura cognitiva. Essa organização é que vai facilitar o resgate da informação, né? E vai trazer aprendizagem significativa. Se eu guardar informações sobre a perereca em um lugar diferente da informação sobre o sapo, talvez quando eu for falar sobre anfíbios, eu não encontre a relação entre esses dois tipos. Porque eu guardei não sei onde. Mas, se o processo de ensino ajudar o aluno a conectar essas duas informações, pode ser que as informações anteriormente mecânicas, arbitrárias, consigam se conectar e isso nos leve à aprendizagem significativa. Por exemplo, a primeira vez que eu tomo contato com uma tabuada, eu decoro a tabuada. Então, por exemplo, eu quero saber quanto é 2 vezes 8. Primeiro eu vou ter que recitar na minha cabeça 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, etc. Quando isso é arbitrário, é mecânico, eu decorei. Quando eu começo a fazer multiplicações, ou eu me acostumo com a ideia da multiplicação, eu começo a fazer diretamente 2 vezes 8, ou então eu posso fazer 8 vezes 2, porque dá na mesma. Então eu estou tornando significativo algo que inicialmente era mecânico. Por isso esse contínuo entre os dois pontos, né? E vejam que o fato da aprendizagem ser significativa não significa que eu nunca vou esquecer. Significa que eu vou esquecer, mas se eu precisar, eu sei onde está. Eu acho que isso é importante da gente saber como professor, né? Porque a gente diz para os alunos, vocês viram isso, como que vocês não lembram? Não lembram porque a gente esquece mesmo. Mas a gente consegue resgatar mais fácil se a coisa é significativa do que se a coisa é mecânica. Porque eu consigo achar nas minhas gavetinhas mais rápido. Então todo esse processo aí, ele passa pela atribuição do significado que o aluno vai fazer sobre um novo conhecimento. Se ele não atribuir significado a esse novo conhecimento, nada desse processo acontece. E o professor aqui vai agir percebendo se esse significado que o aluno está colocando no conteúdo que o professor está apresentando é o significado do conteúdo mesmo. Porque pode ser um significado aleatório, uma interpretação. Até aqui, tudo bem? Professora, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, pensando nisso, né, que não vai ter esse tipo de modificação, enfim, e o papel das concepções alternativas? Eu posso chamar as concepções alternativas de subsunsores ou não? Pode. O subsunsor, a gente vai falar sobre isso, eu acho que no próximo slide, deixa eu ver. Pronto, vou responder a sua pergunta nesse slide. É ali, né? Isso, professora. Isso. Então vamos lá. Então o subsunsor, ele é o conhecimento prévio que já está na cabeça do sujeito. Mas no nosso conhecimento prévio tem um monte de coisa. Por exemplo, no meu conhecimento prévio, neste momento, tem a música do Bita que estava tocando hoje de manhã na minha casa. Tem os meus compromissos de hoje à tarde. Também tem o próximo slide, né? Que foi essa passagem que eu fiz da sua pergunta para esse slide de agora. Então todas essas informações estão na minha cabeça ao mesmo tempo. Mas o subsunsor, ele é um conhecimento prévio, presente, especial. Porque ele está disponível na minha cabeça para ser usado, se eu procurar ele está lá. E ele também é relevante para o que eu vou aprender agora. Então, se o que a gente está conversando aqui, por exemplo, é sobre o processo de aprendizagem, etc., e aí a pergunta da Dani é sobre: será que a concepção alternativa é um subsunsor? É porque a gente está nesse contexto aqui falando sobre isso, e aí a concepção alternativa pode funcionar como um subsunsor nesse caso. Então, o nome do gatinho da Elda não faz sentido no contexto que a gente está agora, né? Então, ele não é um subsunsor. Então, o subsunsor ele pode ser qualquer coisa, inclusive coisas erradas. Porque o que importa é que esse conhecimento esteja na cabeça, seja relevante porque vai ser falado do conteúdo e esteja claro e disponível.
Porque se isso acontecer, esse conhecimento especial, o subsensor, ele vai estar pronto para entrar em ação, para entrar em interação com o novo conhecimento. Não precisa ser correto, né? Ele pode ser um conhecimento errado, mas ele está pronto para entrar em ação, né? Ficou um pouco mais claro? Eu acho que ele caiu aqui, professora, só para avisar. Tá. Thaís, tem uma pergunta no chat do Stefano. Sim. Pode falar. O Stefano aqui. Ficou mais claro, Aline? Acho que tá dando algum delay, mas ela tinha dito que sim, né, Aline? Então tá. O que o Stefano perguntou? Tem relação com aqueles princípios da genética? Não, você comentou que ele era médico. O que o Roswell fez? Foi médico? Ele era médico psiquiatra. Não, psiquiatra. É que eu vi essa relação de ação, não, isso é só uma forma de representação mesmo. Para não ter que escrever a palavra toda, né? Uhum. Não. É só uma forma de representação, né? Poderia chamar de S de subsensor, N de novidade, mas daí talvez ficasse um pouco confuso. Então, enfim, é só uma forma de representação. Mas o fato dele ser médico psiquiatra traz para a gente essa questão do interesse dele em saber o que acontece dentro da cabeça durante o processo de aprendizagem, né? Então, a gente tem outros teóricos da educação que pensam a relação da parte de fora, né? O sujeito com o seu meio, com o contexto, com a sociedade, com essas questões, né? E o Roswell, ele vai estar voltado para o que acontece dentro da cabeça justamente por esse interesse médico-psiquiátrico dele. Mas seguindo, ok, então a gente tem lá o subsensor, que pode estar certo, pode estar errado, e vai ser importante para esse processo. Mas e se não tiver? Ou e se tiver errado o subsensor? Bom, aí a gente tem um processo que é o organizador prévio. A ideia dele é bem legal. Então, se eu tenho uma ausência de ideias que sejam próximas do conteúdo, né? Então, por exemplo, é muito comum a gente pensar no processo, por exemplo, de entendimento de equações depois que a gente aprendeu as operações básicas, né? Mas e se o sujeito não aprendeu direito as operações básicas? Então, eu posso ali usar um organizador prévio para tornar disponível o conhecimento que já existe. Ou mostrar qual é a relação entre o conhecimento que já existe e o conhecimento novo. Ou então, caso realmente não tenha conhecimento sobre isso, eu posso usar o organizador prévio como uma forma de associação em relação ao conhecimento novo. Tem um exemplo que eu sempre utilizo porque ele não tem nada a ver com a nossa área de ciência e matemática, que eu estive numa disciplina com o professor Moreira e com uma turma da farmácia, e aí eles criaram um organizador prévio para falar sobre a fabricação de supositórios. E o organizador prévio era o ovo de Páscoa. Então você pega o chocolate, derrete, põe na forminha, resfria. Mesma coisa acontece com a glicerina, você derrete, põe na forminha. Depois que está solidificado, você faz a inserção do medicamento no supositório, ou você faz a colocação do recheio do ovo de Páscoa. Depois você gruda as duas metades e fecha com uma nova camada de chocolate ali para grudar as duas partes. Então, depois que está colocada a medicação, você gruda as duas partes da glicerina com um pouquinho de glicerina para ficar conectado, e aí embala e põe à venda. Então, foi utilizado como organizador prévio uma ideia
que é próxima em termos gerais, mas não é o conteúdo em si, né? Então, o organizador prévio, a ideia é que ele seja algo mais geral, ou no máximo mesmo nível de generalidade, só que não pode ser o próprio conteúdo. Então, eu não posso usar o conteúdo para organizar o próprio conteúdo que vai ser aprendido, né? A coisa ruim é que as pesquisas têm mostrado que o organizador prévio, quando ele contribui, é pouco, né? Muitos chamados de organizadores prévios, eles gastam tanto tempo para serem entendidos que seria melhor ir logo para o conteúdo, né? Então é interessante, né, para a gente saber que existe o organizador prévio, mas o Oswald propôs o organizador prévio, mas as pesquisas não têm trazido muita confiança sobre a contribuição, né? Então, bom, Thaís, como que é esse conteúdo, né, esse conhecimento novo, novidade, vai ser apresentado pelo professor. O professor ele vai fazer uma escolha para organizar o conteúdo. Então, ele vai tornar o conteúdo relacionável com o conhecimento prévio, com o subjuntor. Ele vai fazer com que esse conteúdo seja organizado, e organizado de uma forma especial, de uma forma relacionada com o processo de aprendizagem. Então, a gente vai para pensar nesse material como um material potencialmente significativo. Ele é potencialmente, porque, como eu já disse, o aluno tem que ter a intenção de aprender. Senão o professor prepara um material incrível e o aluno resolve que ele não vai aprender e ele não aprende, né? A ação de aprender é do aluno, mas o professor é responsável por planejar um material potencialmente significativo que facilite a aprendizagem significativa. Porque é o professor que conhece o conteúdo, que domina esse conteúdo, e que conhece e que domina a macroestrutura da situação de ensino. É ele que conhece a legislação, é ele que conhece a estrutura escolar, é ele que conhece a história do ensino, como ele chegou até ali, é ele que sabe como ele pode inovar no ensino, é ele que conhece metodologias. Então, trazendo todas essas questões, o professor vai planejar o material. Então, o conteúdo, ele orienta o material. Mas o professor é responsável por dispor dos aspectos teóricos que são relacionados, né, com a TAS, para, assim, organizar uma estrutura que seja, que permita, né, que o processo interno do aluno seja ativo e possa ser significativo. Esses aspectos teóricos, eles são guiados, né, como ponto de partida ao aluno, porque os subjunções estão no aluno, mas o aluno também é o ponto de chegada, porque é ali que acontece a aprendizagem efetivamente. Então, o material, ele é pensado com esses aspectos, orientado pelo conteúdo, planejado pelo professor, e ele é um caminho, né? Pensado para que a aprendizagem significativa ocorra. Então, é natural que nesse material potencialmente significativo eu tenha uma estrutura conceitual do conteúdo e uma organização sequencial do conteúdo que preze pelos elementos da TAS. Então, pensando na interação do subjuntor com o conhecimento prévio. E aí, o professor ele tem que somar forças com o aluno. Nesse sentido de somar forças, ele vai trazer os processos associados da diferenciação progressiva e reconciliação integrativa. Não precisamos nos ater a esses nomes, mas é interessante saber que ele vai seguir uma estrutura, uma organização do conteúdo que vai fazer a ligação entre o que o aluno sabe e o conhecimento novo. Lembrando que eu tenho sempre uma... eu vou aqui pausar um pouco a apresentação para poder mostrar para vocês. Professor, uma dúvida.
Pode perguntar. Então, é o seguinte, se não aconteceu a aprendizagem significativa, não aconteceu. O indício era porque o material não era para pensamento significativo, o professor não se adequou ao processo, ou era porque o aluno não estava, não fez o processo dele de estar apto a contribuir para o processo de aprendizagem significativa. Se não aconteceu, eu consigo identificar isso, não aconteceu o processo de aprendizagem. A aprendizagem significativa, onde está o problema, então? É no material ou no estudante que não estava apto ali a aprendizagem significativa? Eu falo isso porque assim, eu tenho muitas dúvidas sobre essa questão do áudio, sobre o que gera aprendizagem significativa, né? Porque a gente lê várias dissertações, várias teses que os autores concluem que aquele material que ele propôs na pesquisa era potencialmente significativo. Eles concluem isso. Só que eu fico procurando efetivamente onde estão esses difusores e eu tenho uma certa dificuldade de encontrar aqueles difusores e identificar o que efetivamente é um material potencialmente significativo. Sim, aí eu vou pedir só para você pausar um pouquinho a sua pergunta, porque daqui a pouquinho eu vou falar da avaliação. O que o Oswell vai entender? O Oswell, aqui eu estou dizendo o nome dele, mas é a teoria em si, né? Nós temos, como eu falei, Gol, Moreira e mais pessoas. O que é avaliação? Né? Como é que eu vou saber se aprendeu ou não? Depende do que significa aprendizagem nessa teoria. Então, daqui a pouquinho eu vou entrar nessa questão da aprendizagem, do significado do aprender e como que a gente avalia se aprendeu, né? Então, mas primeiro eu vou falar do material, então para daí a gente fazer esse link, tá? Então, veja, a ideia é que a organização da nossa cabeça, e aí é que a gente tem, como a ideia é que o Oswell é médico, psiquiatra, etc. Então, a ideia é pensar na cabeça como uma estrutura mesmo, em que a gente tem sempre ideias mais gerais no topo e ideias mais específicas localizadas sempre abaixo. E essas localizadas é porque as específicas fazem parte das gerais, né? Então, essa organização, ela é importante para organizar o material. Então, o processo de um material ser potencialmente significativo é quando ele acompanha a estrutura cognitiva, as relações da estrutura. Então, existe um certo gasto energético na aprendizagem, né? Uma energia que a gente gasta para aprender uma coisa. Então, quando eu tenho uma coisa num determinado nível de generalidade e eu aprendo coisas novas, específicas, detalhadas, exemplos, situações que fazem parte do geral, eu acrescento informações abaixo. Então, por exemplo, eu sei o que significa energia mecânica e eu vou aprender o que é energia cinética, energia potencial elástica, energia potencial gravitacional. Eu estou usando esse exemplo, mas eu acho que o pessoal que não é da física lembra disso lá do colégio, né? A gente tem que ter uma ideia de energia mecânica e os tipos de energia mecânica são abaixo desse grupo meio, né? Isso é o que ele vai chamar de processo de ancoragem. É como se fosse uma âncora mesmo, eu penduro ali na âncora novos conhecimentos que são mais específicos. Isso é o que o Oswell vai chamar de aprendizagem subordinada. Os elementos novos são subordinados a esse aqui. Por outro lado, o gasto energético que eu tenho para acrescentar informações acima é maior, porque aí eu tenho que reestruturar essa organização. Então, quando acontece a aprendizagem super ordenada, que é aquela que o novo conhecimento é acima do que eu já tinha, eu tenho que pensar sobre o que eu já tinha. Opa, peraí, mas então isso aqui não é a coisa mais geral? Então isso novo que eu estou acrescentando não é aqui, é aqui, peraí. E mudar essa ordem. É como se eu fosse aprender que energia mecânica é uma ideia geral, que daí tem as ideias mais específicas, que são os tipos de energia, e aí eu vou aprender que a ideia de energia se conserva. Opa! Então a energia mecânica não é a coisa mais geral. Outra coisa mais geral que isso, conservação da energia, é uma ideia mais geral. Então os tipos de energia mecânica, energia eletromagnética, etc.,
se conservam. Então peraí. Deixa eu agora vou colocar essa informação que eu já tinha abaixo da que eu estou aprendendo. Então eu estou aprendendo uma coisa acima, super ordenada, eu gasto mais energia. E eu também posso aprender coisas que estão no mesmo nível. E aí é que eu tenho derivativa, combinatória, etc. Elas são todas do mesmo nível. Então energia mecânica tem vários tipos e se conserva. Então eu estou aprendendo agora energia térmica. Ela também tem tipos e também se conserva. Então ela é no mesmo nível dessa e ela segue a ideia geral de conservação de energia. Então esses gastos energéticos é o que o Oswald vai falar para a gente pensar sobre como organizar o conteúdo. Porque a organização lógica do conteúdo pode ser, primeiro falar, como é o que a gente aprendeu na escola, existe a energia cinética. Depois falar, existe a energia potencial gravitacional. Depois falar, isso tudo é energia mecânica e a energia mecânica se conserva. Aí no outro ano, quando a gente aprende energia térmica, a energia térmica é um tipo de energia. E também se conserva. Lembra do primeiro ano que a energia mecânica se conserva? Então, a estrutura do conteúdo nem sempre é a estrutura que a nossa cabeça gasta menos energia para aprender. E aí o que o Oswald vai dizer é, quando eu faço a organização sequencial do conteúdo para apresentar no material potencialmente significativo, esse potencial de aprendizagem está justamente em eu organizar o gasto energético. Porque se eu gasto pouca energia para aprender uma coisa, eu tenho energia sobrando para aprender outras. E se eu gasto toda a energia organizando, eu estou sempre na confusão. Sempre eu estou perdido com o que é mais geral, o que vale para outras energias, o que vale para vários tipos, o que se conserva ou não, né? Então é isso que ele vai dizer sobre essa estrutura. Ficou clara essa estrutura? Ok? Então daí agora eu vou voltar lá para o slide. Aí, deixa eu ver aqui. Então, aí o que ele vai chamar de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa é justamente isso. A organização sequencial, ela deve começar pelo que é geral, e aí ela vai se tornando específica, progressivamente. Então, eu vou diferenciando os conceitos, eu vou detalhando os conceitos progressivamente. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho sempre que integrar isso no todo, que reconciliar os conceitos. Então, assim como a energia se conserva, e aí eu vou falar da energia mecânica que se conserva, eu vou falar da energia cinética, que é um tipo de energia, portanto, é um tipo de energia mecânica, portanto, é um tipo de energia, portanto, se conserva, então a energia serve. Então, eu vou ficar o tempo inteiro indo do geral para o específico e sempre retomando pontos do geral, né? Então, essas palavras, né, diferenciação progressiva e reconciliação integrativa, elas são, de modo geral, a ideia de partir de conhecimentos gerais e acrescentar específicos, lembrando que são ligados aos gerais. Então, esse processo aqui, ele tem uma estrutura conceitual que é do conteúdo e ele também, a organização dele, deve considerar os processos da aprendizagem significativa. E aí a gente envolve um certo gasto energético que permite que a gente faça novas associações. E aí, bom, agora vamos falar da avaliação. Mas como que eu vou saber se esse material que eu pensei, organizei, trouxe os conhecimentos prévios que eu já acho que o meu aluno vai ter como possíveis disjuntores? Como que eu vou saber se esse conteúdo foi aprendido ou não? Então, o Oswald, ele vai trazer aqui o processo de avaliação como um momento em que o professor vai pensar na capacidade de transferência do conteúdo. Então, o aluno aprendeu, beleza. Aí eu apresento uma situação igual às situações que ele já conhece, que ele já domina. Problemas parecidos com outros valores, por exemplo, ou então continhas do tipo arme e efetue, que já foi feita uma lista de continhas desse tipo, daí na prova cai um negócio desse. Então eu tenho uma avaliação que é formal, que vai esse momento de usar a régua, né? Se o processo de retenção,
de assimilação, etc., teve sucesso, mesmo, o professor ele vai se certificar de que esse conteúdo foi previamente aprendido antes de apresentar o próximo conteúdo. Então, esse é o processo da consolidação. Está sólido isso dentro da cabeça do sujeito? Posso ir adiante? E o momento de se certificar disso é o processo de avaliação. E aí, quando eu apresento só situações parecidas com as já dominadas, eu posso ter a simulação da aprendizagem, que é aquele momento em que a gente diz, então fale mais sobre isso, porque eu já sei que você não entendeu, né? Então, o processo de transferência é importante, é um processo em que eu coloco uma situação nova, próxima do conhecido, porém nova, em que o aluno tem que articular conhecimentos que ele já conhece. E aí eu consigo ver se ele é capaz de articular. E esse articular conhecimentos que ele já tem, que ele já conhece, eu tenho que primeiro ter certeza que a consolidação desses conhecimentos em separado aconteceu. Então, assim, o aluno entendeu o que é energia mecânica, ele entendeu o que é conservação de energia, e eu falei que a energia se conserva e que a energia elétrica também é um tipo de energia que se conserva. Então, agora eu ponho na jogada um processo de transferência. Por exemplo, eu ligo a ideia de conservação da energia elétrica com a conservação de energia mecânica e peço para o aluno ligar processos em que a energia cinética, por exemplo, vai se transformar em energia elétrica. Se o aluno entendeu o processo de conservação geral da energia, ele consegue transferir a ideia de conservação de um tipo para a conservação de outro tipo. Isso seria uma ideia de transferência, né, em uma avaliação formal. Mas a avaliação ela não é só isso. Não é esse o momento só de avaliação. A gente tem uma avaliação que é de processo, que é durante todo o percurso da aprendizagem. Lembrando que cada vez que o sujeito aprende uma coisa nova, ele tem um subsussor novo, modificado, que serve para a próxima aprendizagem. E aí ele usa de novo esse conhecimento. E aí ele aprende uma nova coisa. Então aí eu tenho um novo subsussor, que já é modificado do modificado. Então eu não posso simplesmente, a partir de um primeiro ponto, em que o sujeito não sabia ainda, ou estava fazendo o primeiro processo de modificação do subsussor, avaliar ele com relação ao último momento em que eu estou fazendo uma avaliação formal, e aí dizer ele aprendeu ou não. Porque ele pode não ter chegado nesse ponto final, mas durante o processo, ele aprendeu muitas coisas. Porque é processual. Então, para a aprendizagem significativa, a aprendizagem processual envolve recursividade. Eu tenho que poder modificar o que eu estou aprendendo durante o processo. Então, por exemplo, eu posso utilizar uma nova situação em continuidade de uma situação anterior. Então, por exemplo, sabe aqueles problemas do tipo letra A, letra B, em que a letra B você usa o que aprendeu na letra A, ou que você desenvolveu na letra A, mas daí você não, a letra A eu errei, aí na letra B eu vou errar porque eu errei a letra A. Significa que não está bem consolidado o conhecimento. Então, se o professor percebe que não aprendeu na letra A, eu tenho que ter a oportunidade de refazer a letra A, para daí tentar fazer a letra B. Essa é a ideia da recursividade, de poder modificar coisas para seguir adiante. E por isso que a consolidação é importante nesse processo. Porque a consolidação é um processo que o professor faz para verificar se houve retenção, né? Não sei se melhorou um pouco a ideia da avaliação para você. Esqueci o seu nome, desculpa. Emerson, né? Eu não consigo ver onde a compreensão do Oswald traz o processo para o construtivismo e, por exemplo, não é comportamentalista. Que elemento, que aspecto que eu tenho numa atividade, num processo de ensino ali, que tipo de proposta que efetivamente vai gerar uma aprendizagem significativa. A minha dúvida ela se concentra nesse aspecto. Que tipo, porque, por exemplo, essa ideia de vou propor uma atividade parecida com aquela que eu trabalhei. Eu fiz vários exercícios ali.
Isso, no meu entendimento, é um viés bem próximo do comportamentalismo, assim, uma educação de treino mesmo. E não de um processo construtivista. Onde que a atividade potencialmente significativa se aproxima desse processo de ser construtivo, de se aproximar do construtivismo, assim. Eu entendi o que a professora falou ali sobre acompanhar uma estrutura desse nível, de você ir do geral para o específico. Eu entendi essa ideia, eu peguei bem essa ideia, mas eu não consigo ver na atividade em si que o professor propõe, né, onde se enquadra essa ideia de uma atividade potencialmente significativa. Ou a gente só percebe que aquela atividade é potencialmente significativa depois de um processo de avaliação. Não sei se eu estou me fiz entender a minha dúvida. Bom, eu vou responder pelo que eu entendi da sua pergunta, tá? Também posso ter entendido incorretamente. Eu acho que a gente tem que aqui separar em dois fatores, né? O primeiro é sobre a ideia do treino e o segundo é sobre a ideia do construtivista, né? Então, a primeira questão é que a TAS, assim como outras teorias, reconhecem que o treino, né, resolver uma lista de exercícios, por exemplo, etc., faz parte do processo educativo na medida em que eu estou automatizando rotinas. E esse automatizar rotinas é o que me permite ter um avanço de exercícios para problemas, né? Então, por exemplo, se eu não tenho uma rotina automatizada de resolução de equação, eu não consigo chegar a uma resposta, a um resultado de uma equação e avaliar se esse resultado pode ou não ser uma resposta para o problema ou se não é plausível, por exemplo. Porque para eu avaliar se a resposta é plausível ou não, primeiro eu tenho que ter uma rotina automatizada de resolução da equação, porque se eu ficar pensando sobre como se faz uma divisão, eu não vou conseguir chegar na parte do será que essa resposta é plausível para esse problema, né? Então, eu tenho necessariamente que automatizar certas rotinas, fazer essas rotinas no automático. Então, o processo de resolução de exercício, etc., né, que tem uma certa cara de aprendizagem mecânica, embora isso não seja verdade, dentro da TAS, né, a aprendizagem mecânica para a TAS, ela tem a ver com a arbitrariedade das ligações, né, e não com a repetição. Então, nesse sentido, automatizar certas rotinas, fazer com que elas sejam executadas inconscientemente, quer dizer, numa memória de trabalho automática, me permitem abrir espaço para pensar sobre outras coisas, que aí sim é o avanço da aprendizagem, que torna potencialmente significativo, né? Então, isso tem um certo valor que todas as teorias de aprendizagem reconhecem. Outro ponto é o que significa construtivista. O pensamento sobre ser construtivista ou não, ou ser behaviorista, por exemplo, ele está ligado a outro fator. O behaviorismo, ele vai dizer que pela repetição da ação, né, você fica condicionado a certa resposta para aquele fenômeno. E isso não é necessariamente o que acontece quando a gente resolve exercícios. Pode ter uma cara de que sim, porque afinal eu estou, assim como no comportamentalismo, quando eu resolvo exercícios, eu também estou automatizando rotinas, né? Mas o construtivismo, ele vai só falar que eu estou construindo o conhecimento com base em conhecimentos anteriores e não necessariamente esses conhecimentos anteriores são meus. Por exemplo, o Vygotsky vai falar sobre, ele é construtivista, vai falar sobre o construtivismo, e não necessariamente o conhecimento que eu vou reconstruir internamente já é meu.
Eu vou internalizar coisas externas, conhecimentos que já são socialmente compartilhados. Por exemplo, é uma ideia construtivista que não é comportamentalista, né? E quando eu estou falando em problemas, em exercícios, listas de exercício, eu posso ter um conhecimento construído que é automatizado e que não necessariamente envolve o behaviorismo. Mas é importante que eu não fique só nos exercícios. Então, quando eu estou dizendo aqui da questão da transferência, e aí de apresentar uma situação nova, próxima, mais nova, eu não estou pensando em apresentar um exercício parecido com outros números. Ou, em vez de achar tal elemento, eu tenho que achar outro da equação. Isso não é uma situação de transferência. Isso não é um problema. Isso é um exercício. Isso é avaliação de uma rotina automatizada. Isso não é transferência. É importante que isso seja avaliado, mas isso não é transferência. A transferência é uma situação nova, diferente, próxima, porque eu também não posso ter um gap enorme em que o aluno enxerga um abismo na frente dele e não tem nem noção como é que começa, mas eu tenho que ter uma situação que eu não posso resolver automaticamente. Que eu tenho que refletir, pensar, organizar meus conhecimentos que estão em diferentes lugares da minha cabeça e aí transferir isso para a situação nova e avaliar se ela é plausível ou não, se essa resposta serve ou não. Então, embora na situação de transferência eu tenha elementos automáticos, eu tenho elementos novos, diferentes. Então, quando eu falo assim dessa proximidade com coisas já conhecidas, é uma proximidade porque o aluno tem que ser capaz de dar conta da coisa nova, né? Seria como, pensando aí na zona de desenvolvimento proximal, por exemplo, seria aquilo que o aluno vai dar conta sozinho de fazer, mas é novo. Não é o que ele já sabe, é uma coisa nova, mas que ele dá conta sozinho. Esse é o processo da transferência. Porque o processo de ensino vai ser aquele em que o aluno vai precisar da ajuda do professor. E à medida que o aluno conseguiu aprender, ele vai passar isso para algo que ele dá conta sozinho, embora não seja automático. É isso que é a transferência. Não sei se melhorou agora ou se era isso que você estava pensando. Entendi. E dentro da atividade potencialmente significativa, tentando começar o processo, investigando as concepções prévias dos estudantes, eu posso forçar uma problematização nele, forçar ele a pensar numa situação que ele não tinha pensado, que ele não tinha conhecimento prévio, tentar trazer um elemento que esteja de um contexto, mas que ele não tenha necessariamente um conhecimento prévio, mas que eu faça ele pensar naquele assunto naquele primeiro momento, para gerar um conhecimento prévio, para ele ter uma opinião sobre aquilo, ter uma compreensão sobre aquilo. Por exemplo, deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Eu chegar e falar para o aluno bem assim, como que a gente sabe da potência do carro, lá, dos HP? Daí eu nunca pensei nisso. Eu falei, não, nunca pensei nisso, professor. Daí eu falar, já olhou pro carro lá que tem tem carro que tem lá 1.0, 2.0, o que é aquilo? E daí ele começar a pensar naquilo para gerar um conhecimento prévio nesse processo de investigação que eu estou fazendo. Isso está relacionado ao conhecimento prévio? Eu propor um desafio, uma problematização para fazer com que ele pense, para fazer com que ele gere uma opinião, gere um pensamento sobre aquilo, mesmo não tendo informação sobre aquilo. Sim, não. Né? Quando eu proponho uma problematização do tipo, vocês sabem o que é HP? Eu não estou coletando informações sobre o conhecimento prévio ali, porque se ele responder sim ou não, acabou. Vocês sabem? Sim? Não, acabou. Né? Ou se ele responder sei, o que é? Então, eu não vai apresentar uma definição. Se ele tem um subjunsor, né, um conhecimento prévio, relevante, disponível, etc., ele consegue fazer a definição, então eu vou partir dali para frente. Eu não vou ensinar ele o que é HP, porque eu estou vendo que ele já sabe. Né? Eu posso passar para o próximo conteúdo.
Agora, se eu quero saber se ele tem alguma ideia sobre o que é HP, eu acho que não, baseado na minha experiência nessa turma, nesse contexto, nessa série, nesse conteúdo, porque aí eu carrego, eu, professor, tenho conhecimento da literatura, do conteúdo, então eu imagino de antemão que elementos devem fazer parte do conhecimento prévio do aluno. Embora eu não tenha certeza ainda, só vou ter certeza quando eu entrar em ação. Então, eu acho que para essa turma, se alguém souber o que é HP, vai ser uma pessoa só, a maioria não vai saber. Então, eu não vou perguntar o que é HP. A resposta vai ser não sabemos, sim, né? Talvez eu possa falar, pessoal, vocês já notaram que existe carro 1.0, 1.5, 2.0? O que será que isso significa? Então, aí eu estou coletando outra informação. Como que os alunos associam esses valores, esses números? Aí eu posso ter alunos que nunca ouviram falar, vou ter alunos que vão falar, sim, quando o número é maior, é mais potente. O que será que é potência? Então, eu posso partir desse conhecimento prévio, esse número que está lá no carro, para a partir dali começar a falar sobre o que é potência e daí trabalhar o que é o HP. Mas veja que daí o subjunsor não é o que é o HP. O subjunsor é o que será que é esse número? O que ele significa? Ele tem uma associação com potência. E essa ideia tem uma associação com potência pode ser o subjunsor. E aí, veja, pode estar errado. A gente está falando de subjunsor, mas o subjunsor, ele não é certo obrigatoriamente. Assim como a aprendizagem significativa não quer dizer aprendizagem certa. Só quer dizer que é significativa para a pessoa. Pode ser errado, inclusive. Né? Quantas pessoas têm significativamente aprendido que manga com leite faz mal? Significativo, não há nenhum indício, mas é significativo. É certo ou errado? Não importa, é significativo. Né? Então, a associação de que aquele número tem uma ligação com a ideia de potência, se for significando que tem mais potência no número maior, tá ok? Mas pode ser, eu acho que tem uma coisa a ver com potência, mas eu não sei o que. Também é um subjunsor. Eu já posso definir que uma atividade potencialmente significativa, ela vai não apenas quebrar, mas alterar ou colocar em xeque talvez uma concepção que o estudante tinha em relação a alguma coisa. Não colocar em xeque, mas usar essa ideia, essa concepção. É se relacionar com ela. Então, essa ideia do material potencialmente significativo é porque eu vou pensar um material que se relaciona com o subjunsor. Porque aí eu não sei a priori. Eu imagino que o aluno tem tais e tais subjunsores, mas ele pode não ter, ele pode ter e está totalmente nada a ver com o que eu pensei. E aí, às vezes, eu vou usar o subjunsor, pode ser, por exemplo, um meme que ele conhece da internet, mas que ele não sabe o que significa. Mas ele conhece o meme, então ali pode ser o ponto de partida, né? Que talvez ele não saiba, talvez esteja errado, talvez esteja certo, não sei. Não tem como saber. Então eu conheço coisas já da literatura e da minha experiência como professor, e aí eu vou confirmar esses elementos na interação com o aluno. Então eu já vou preparado para, não vou coletar os subjunsores, porque eu já conheço previamente quando eu elaboro o material, mas eu vou confirmá-los e a partir daí eu vou entrar em ação. Então eu meio que entro em sala pensando, acho que os alunos conhecem isso. Caso eles conheçam, farei isso. Caso eles não conheçam, farei isso. Caso eles nunca tenham ouvido falar ou achem errado, eu vou fazer isso. Então eu entro em ação na sala confirmando o que eu imaginei e aí que eu vou trabalhar. Fica mais. Então eu vou dar sequência. Talvez mais pra frente você vai fazer mais perguntas sobre a avaliação, tá? Teremos mais momentos em que isso surge. Até aqui, pessoas, mais alguma coisa? Posso seguir? Então vou seguir.
Tá, então estamos aqui na consolidação. Deixa eu compartilhar de novo a apresentação. Muito bem. Então, eu estava falando do processo de simulação da aprendizagem, né? Então, eu vou ter que sempre estar propondo uma avaliação que faça com que o aluno não possa fingir que ele aprendeu, que ele não possa simular. Para que ele não possa fingir que aprendeu, eu tenho que fazer uma avaliação que evite essa situação de repetição, né? Então, eu vou ter que sempre pensar no aluno como ponto de partida, como ponto de chegada, no submissor do aluno e na forma como eu estou organizando o material. E esses elementos todos, eles vão se cruzando. E aí eu consigo pensar na questão da aprendizagem significativa, no papel do professor na aprendizagem significativa, que é prover esse material, fazer as negociações de significado, verificar se o conhecimento está consolidado, se os significados atribuídos são os que o material pretendia, não os que o professor pretendia, mas eu tenho sempre que lembrar que o aluno tem que ter a intenção de aprender. Senão, ao final de todo esse processo, ele diz, beleza, ok, compreendi, vou responder aqui na prova, mas não vou levar isso para mim, né? Porque a organização dentro da cabeça é o aluno que faz. Então, vamos pensar agora sobre esse processo, do dentro da cabeça. Então, eu falei antes para vocês, né, que a gente tem aí o processo do sucessor, da operação, e agora eu estou acrescentando ali a palavra substantiva, e na flechinha, ali na ponta da flechinha, dá para ver que é esse asterisco, né? Esse asterisco é o sinal do substantivo. Esse substantivo significa não arbitrário. Na aprendizagem mecânica é arbitrário, eu guardo em algum lugar qualquer um. Na aprendizagem significativa, essa ligação, ela é substantiva, ela é não arbitrária, ela faz sentido cognitivo. Então, não é o significado que a coisa carrega, não é só a coisa em si. Ela é o significado da coisa, mas a minha percepção sobre a coisa, né? Então, durante esse processo, o aluno está inserido nesse contexto e o significado que ele atribui para uma coisa é anterior ao pensamento dele sobre a coisa, né? Então, ele negocia significados com o professor e depois que ele atribuiu esse significado, né, do conteúdo novo, ele consegue pensar sobre esse significado dentro da cabeça dele. E esse pensamento, ele é ligado com a memória, porque a pessoa, o sujeito, ele é epistêmico. Então, ele vai entrar em contato com a realidade enquanto ele pensa sobre ela e constrói essa realidade. Então, a percepção dele está o tempo inteiro em jogo aqui. Então, é por isso que o sentido e o significado, eles são diferentes, mas eles andam juntos. E a memória do aluno tem a ver com esse contexto todo. Então, a gente já sabe, né, reconhecido, que a gente é capaz de criar falsas memórias, né? Que a nossa cabeça, baseada em uma situação comum, a nossa cabeça pode criar coisas como se tivessem acontecido com a gente é capaz de preencher lacunas. É por isso que essa negociação de significados é importante, porque às vezes o que o aluno escuta não é o que o professor disse. E isso tem a ver com essa percepção, memória, pensamento. E isso é algo que entra em jogo nesse contexto, né? E isso está muito ligado com essa questão substantiva das ligações entre o conhecimento que eu já tenho e o conhecimento novo. Porque o meu conhecimento prévio, ele já é ligado à minha percepção. A forma como eu percebo um conhecimento novo é ligada à forma como eu já percebo o conhecimento anterior, né? Então, as minhas as coisas que eu aprendi em física, por exemplo, antes do momento em que eu estou aprendendo coisas de física agora, elas influenciam a forma como eu aprendo física agora. Não se trata de algo objetivo aqui.
Então vejam que a linguagem, eu coloquei ela ali embaixo porque ela vai ser a base desse processo. A linguagem, ela vai operacionalizar o pensamento. O meu pensamento vai trabalhar em cima da linguagem. Mas não é só isso, porque a linguagem carrega as formas de expressão ligadas ao conteúdo e também permite que eu consiga abstrair o conteúdo. Então, é uma via de mão aqui, não é dupla, tripla, quádrupla, nem sei quantas, né? O pensamento, ele vai, o significado, desculpa, ele vai anteceder a minha possibilidade de pensar sobre o significado propriamente. Ao mesmo tempo, esse meu pensar está ligado à minha percepção e à forma como como a linguagem vai operacionalizar esse pensamento. É por isso que, por exemplo, para aprender física e matemática, o aluno tem que aprender uma linguagem nova. Porque a gente, desde criança, enfim, a gente opera na fala, nas palavras, né? Nos objetos concretos. Então, quando o aluno tem que entender a matemática, que é uma linguagem nova, que segue uma outra lógica, ou quando ele vai operacionalizar a física, que tem uma linguagem matemática também, mas ela não é só a matemática, porque tem coisas que a matemática permite e que na física não são permitidas, né? Então, por exemplo, quando a gente resolve uma raiz quadrada, matematicamente a resposta é mais ou menos tal número, né? E na física, às vezes o menos não faz sentido, só tem mais o número. Ou às vezes o mais não faz sentido, eu tenho somente menos o número. Então na física, a resolução de uma raiz quadrada pode ser um resultado único, positivo ou negativo, por exemplo, né? Ou quando eu vou resolver uma integral, eu tenho como resultado alguma coisa mais uma constante. E às vezes na física eu vou resolver essa integral e essa constante não vai interessar fisicamente, né? Então eu vou ficar com o resultado matemático x mais a constante e o resultado na física é x, não tem constante. Então essa variação de operação ela também parte da linguagem da física e também parte da linguagem da matemática. Assim como quando eu aprendo gramática, por exemplo, essa linguagem gramática das palavras eu uso para entender um livro de literatura, enfim, um romance policial, por exemplo, mas os significados que estão contidos ali no livro, eles não são só a palavra, a gramática que está ali. Então começam a aparecer outros significados que permitem a abstração, a expressão do conteúdo que está sendo visto. Né? Esse conteúdo que eu estou usando na matemática e física, mas pode ser a biologia, a química, pode ser literatura, pode ser qualquer coisa, né? Então, essa ligação toda, ela vai passar pela linguagem e também vai passar pela percepção do sujeito, pela memória que ele tem ou constrói, ou que ele não tem, que ele inventa que ele tem, e a forma como ele pensa sobre os significados. E aí aqui entram aqueles significados denotativos e conotativos, né? E às vezes, as ideias que a gente tem, o subjuntor, né, que serve como subjuntor, elas são uma ideia ligada à percepção. Então, por exemplo, ali eu coloquei o caso do franguinho da Sadia, eu imagino que vocês conhecem o franguinho da Sadia, e ele é um frango, é um peru, não sei, enfim, é uma ave, e está salivando por um sanduíche feito com presunto, que ou de cheddar ou de peru, ou, né, não sei, mas ele está salivando pela própria espécie. Então, na verdade, ele é um franguinho canibal, né? Mas eu abstraio essa parte, eu finjo que ela não existe e eu vou olhar para o sanduíche salivando como o franguinho, né? Então veja que aqui eu tenho um significado totalmente ligado à percepção. E isso se transforma em uma forma de expressão e que pode ser um subjuntor, né? Pode entrar em ação ali. Então, quando a gente pensa em canibalismo, a gente sempre pensa naquelas figurinhas do tipo pessoinhas com osso na cabeça, um caldeirão, cozinhando uma pessoa, mas a gente não pensa no franguinho salivando pelo sanduíche.
né? Então, esse processo aí, ele também é alimentado pela obliteração, que é o esquecimento. Então, tem certas coisas do conteúdo da escola que eu aprendo que depois eu esqueço, né, para sempre, ou que eu não esqueço, mas fica guardado. É um resíduo. E às vezes o objetivo do professor pode ser que o conteúdo conhecido pelo aluno seja obliterado, seja esquecido. Então eu vou fazer a opção por trabalhar como conteúdo, né, legal conteúdo, a outra ideia que não é o primeiro subjuntor óbvio, que é o outro elemento do conhecimento prévio, em que eu não preciso dizer, sabe isso aí que você está pensando? Então, não é isso. Ao invés de fazer isso, eu vou procurar uma ligação diferente, uma ligação com outro elemento. Eu tinha pensado no exemplo, mas nesse exato momento eu esqueci. A hora que eu lembrar, eu falo, tá? Eu vou avançando aqui, quando eu lembrar, eu falo que exemplo que eu pensei. Então vejam que tudo isso faz parte da representação de mundo. Então a ideia construtivista aparece aqui também. Eu represento o mundo enquanto eu estou em contato com o mundo. Então, é por isso, por exemplo, vocês desculpam aí quem acredita em horóscopo, mas é por isso que quando começa Mercúrio retrógrado, todo mundo atribui a Mercúrio retrógrado o caos do horóscopo. É uma convenção, né? Baseada em elementos que eu confirmo ou não confirmo. Então, por exemplo, o horóscopo vai funcionar todos os dias se eu acreditar nele. Porque os elementos... Porque previamente a minha percepção, a minha representação do mundo é de que isso funciona. Então eu atribuo um significado baseado nessa minha representação. Então quando eu leio lá o horóscopo, hoje o seu dia vai ser difícil. E aí o ônibus passa e eu não consigo entrar no ônibus, eu perco o ônibus, óbvio, meu horóscopo falou. Mas se o meu horóscopo disse, hoje o seu dia será maravilhoso, eu esqueço que o ônibus passou e eu não entrei. Porque aí quando eu chego no trabalho, na aula, eu encontro uma pessoa que eu gosto muito, que eu não via faz tempo. Então olha como o meu dia foi bom. Então eu sou seletivo, né, com esses fatores, porque eu confirmo significados baseados na representação. Então, por exemplo, ali em cima, a teoria diz que toda fumaça de churrasco sempre vai na minha pessoa. Todas as pessoas no churrasco acham isso. Só que nem todas as pessoas estão sentadas no mesmo lugar. Então, como é que pode que a fumaça sempre vai em mim, mas ela também sempre vai em você, também sempre vai na outra pessoa? Né? Então, a representação que eu crio de mundo é essa que eu confirmo o tempo inteiro. E isso leva à atribuição do significado também. E entra em jogo no compartilhamento de significados. É tão difícil da gente fazer o processo de mudança conceitual. É muito difícil mudar um conceito que eu já tenho. Porque a gente é resistente à mudança justamente porque a gente tem uma representação de mundo que é ligada a essa percepção. Então, por exemplo, agora, com a época da pandemia, eu imagino que vocês devem ter ouvido muitas vezes essa música. Vocês estão reconhecendo que música é? Isso. Como é que é essa música? Quem canta? Uhum. Percebam que a Jéssica está falando, mas eu sei que todos vocês pensaram e mais, vocês leram essa frase no ritmo. Depois vocês preencheram com o que não está ali. Então, está escrito apenas, depois de brincar no chão de areia a tarde inteira. Mas na nossa cabeça já veio. Lava uma mão, lava no ritmo, e não está escrito lava uma mão ali. Né? Então nós preenchemos as lacunas com a representação de mundo. Né? Então é por isso que a gente fica vinculado a essa questão. Isso está tudo dentro da nossa memória, nós somos seres epistêmicos, a gente está ligado a esse contexto. Então, esses fatores também entram em ação no processo de aprendizagem.
Porque o afeto está envolvido aqui. Então, a minha relação pessoal com o professor, com a escola, com esse contexto, com a minha representação do mundo, me promove uma aprendizagem que é afetiva, e é por isso que eu sou ligado nesse processo e nessa aprendizagem. E essa afetividade, ela influencia nas interações que eu faço entre os professores do conhecimento. Porque como eu tenho que fazer essa interação intencionalmente, eu tenho que ter intenção. E eu tenho a intenção de fazer quando o afeto está envolvido. Então, é natural, né, que quando a gente é criança, principalmente, que vem aquele monte de tarefa, de um monte de matéria diferente, a primeira tarefa que a gente faz não é aquela que é maior e vai tomar mais tempo. Não existe uma lógica racional envolvida na escolha de qual tarefa eu faço primeiro. Eu faço primeiro ou a tarefa do professor que eu gosto mais, ou a tarefa que eu já estou atrasado ou que é para amanhã, né? Mas quando não tem um raciocínio, uma coisa racional envolvida, tipo, esse é para antes do que o outro, eu escolho efetivamente, eu escolho a tarefa do professor que eu acho mais legal, ou da matéria que eu gosto mais. Em geral, eu gosto mais da matéria que eu gosto mais do professor, né? E às vezes, quantos de nós foram influenciados por um professor legal ou por achar a matéria legal e acabaram entrando na área específica, né? Então, eu tenho muitos alunos que escolheram física porque o professor de física era legal, ou gostaram de física no primeiro ano porque o professor era legal, depois do segundo e terceiro não era, mas a pessoa continuou gostando de física, e aí foi fazer física. Ou porque o professor de ciências, quando eu ia na quarta série, fez um negócio que eu achei muito massa, que me acompanhou para sempre, hoje eu estou na física. Sei lá, são questões afetivas, né? Ou então, muito se fala também da representatividade, né? Então, a gente tem um movimento agora muito forte de meninas na ciência, meninas nas exatas, e a gente tem percebido em pesquisa que quando a gente reforça estereótipos machistas do tipo matemática é coisa de menino, né? Meninas são melhores em coisas que envolvem relação com outras pessoas. Isso se reflete nas turmas, né, de cursos em que a área de exatas tem muito mais homens que mulheres, e a área de saúde, por exemplo, tem muito mais mulheres do que homens. Como o cuidado associado ao feminino e o racional associado ao masculino, né? E isso é afetivo. E às vezes a gente faz isso sem querer com os nossos filhos, com as crianças próximas da gente, né? Então a gente diz assim para uma menina: nossa, como você é bonita. E a gente diz assim para um menino: nossa, como você é esperto. Então o que a gente está aqui reforçando, né? E a gente sabe também por pesquisa que entre as crianças pequenas do ensino fundamental, as meninas gostam muito de matemática e elas param de gostar. Então, o que aconteceu? Há uma relação afetiva aqui, porque a interação é intencional. Então, essa intencionalidade, a gente não pode deixar ela para trás. Porque, como eu falei, toda a nossa representação do mundo influencia no processo de aprendizagem, né? Então, vejam aqui, como eu falei para vocês antes já, essa aspa, né, que está ali no processo de aprendizagem, são elementos substantivos que não estavam no material original, né? Então, o subjunctor a e o conhecimento novo, azinho, não tinham aspas, mas o produto deles começa a ter. E eu vou falar aspas porque eu esqueci o nome dessa coisa. Enfim. Isso é muito ligado com a memória. E essa memória também está ligada com a percepção. Então é por isso que eu começo a trazer elementos que são ausentes. E isso acontece quando a gente tem a aprendizagem de conteúdo também, né? De trazer elementos que são ausentes. Às vezes esses elementos que são ausentes são desejáveis. Então eu quero que o aluno faça a associação entre um conteúdo e outro que já foi visto. Sem eu precisar fazer isso. Eu quero que ele faça. Isso dá autonomia para o aluno. E é isso que a gente vai estar fazendo no processo de transferência, né? Trazendo um pouco dessa autonomia, do resgate da memória e do trazer como presente algo que não está dito, né?
Então, como eu comentei, né, essa questão, aí aqui eu trago de novo que a gente já tinha, né, e o foco agora vai ser nessa questão da linguagem da abstração. Como eu já disse, eu trouxe isso como base de todo o mapa que eu produzi, porque todas essas questões, né, que a gente comentou, elas aparecem quando eu vou trabalhar o conteúdo em si. Então, por exemplo, nem todos são da física, então eu vou explicar o que tem ali. A gente tem um R e um desenho embaixo, né? Vou chamar de cobrinha, mas não é bem isso. E na física, a gente pode representar esse R é um resistor, e ele é essa cobrinha ali. Mas eu também posso representar o resistor como um quadradinho ao invés de uma cobrinha. Mas eu também posso representar o resistor como um R minúsculo. Por exemplo, no circuito logo abaixo eu tenho duas cobrinhas, uma é o resistor com R maiúsculo e a outra é o resistor com R minúsculo. E quando eu represento o R assim, eu posso representar, esqueci o componente agora, não é o capacitor, não é o capacitor, é outra coisa. Eu posso representar como... Oi? Não, eu estou pensando aqui no quadradinho. Eu posso ter aquele retângulo representando o resistor, mas quando eu represento o resistor como essa cobrinha, aquele retângulo vai ser outra coisa, esqueci qual é. Mas enfim, basta o Rzão e o Rzinho. Em termos de representação, é uma letra, né? Mas, do ponto de vista do conteúdo, para operacionalizar o conteúdo, eu preciso aprender as representações. Então, a aprendizagem representacional seria uma das primeiras coisas a acontecer em termos de aprendizagem. Então, eu aprendo qual é a representação da coisa, para poder pensar sobre a coisa. Então, a linguagem aqui, ela está operando, né, o pensamento. Então, o Rzão e o Rzinho e aquela cobrinha simbolizam os resistores. Estou aprendendo a aprendizagem representacional. Quando eu começo a entender o que significa isso, eu começo a aprender o conceito. Eu vou para a aprendizagem conceitual. Quando eu estou na aprendizagem conceitual, é quando eu vou começar a fazer a atribuição do conceito, né, das suas propriedades. Então, por exemplo, eu vou conseguir diferenciar que quando eu tenho um R minúsculo ao lado da fonte, que é aquele Ezinho ali, que são dois palitinhos, essa resistência é a resistência externa. É um resistor interno à fonte, é o gasto. O resistor é o lugar onde eu estou gastando energia. E o Rzinho é um lugar onde eu gasto energia associado com a fonte, que é quem está gerando energia. Então, eu gero energia e gasto um pouquinho no gerador. Né? E no R de resistor ali, eu estou só gastando, não estou fornecendo, não estou trazendo energia nenhuma para o circuitinho. E aí, cada linha dessas ali, que interliga os componentes, é um circuito. Então, eu estou aprendendo o conceito de resistor, as suas propriedades, como isso vai funcionar. E aí, veja, eu tenho aqui uma relação entre a aprendizagem representacional e conceitual, né? Eu tenho um símbolo que representa uma coisa, e essa coisa tem propriedades e tem ideias. Agora, por exemplo, com base nessa aprendizagem, eu posso elaborar novas aprendizagens representacionais e conceituais. Por exemplo, se R é resistor, E é energia, então significa que corrente elétrica eu simbolizo por que letra? C de corrente. Não, eu simbolizo por I de corrente. Mas, se a corrente for contínua, aí eu simbolizo ela por CC, corrente contínua. Ué, mas a palavra corrente não era I? Percebem essa confusão entre as letras que representam uma coisa? Então, eu tenho a aprendizagem representacional e eu tenho a aprendizagem conceitual. E com base na representação, eu consigo entender o conceito. Mas, ao mesmo tempo, com base no conceito, eu consigo entender a representação dele. Então, as duas coisas andam separadas, mas elas são juntas. E a partir da representação e dos conceitos vários, eu consigo interligar e fazer a aprendizagem proposicional. Então, por exemplo, quando eu olho para aquele circuito, eu tenho ali no mínimo dois elementos. Eu tenho o resistor e tenho a fonte. São dois conceitos separados. Mas no circuito,
eles são articulados, e daí entra em jogo mais um conceito, circuito. E quem é da física não vê ali representada a corrente, mas já imagina a corrente, então entra em jogo mais um conceito. Então, quando eu coloco para uso vários conceitos, cada um com a sua representação, eu estou fazendo a aprendizagem proposicional. E aí, por exemplo, a figurinha ao lado é uma resistência de chuveiro, né, que atua como um resistor lá no chuveiro, vai esquentar a água, então vai ter transformação da energia elétrica em térmica, entra em jogo uma série de conceitos que só são possíveis porque eu sei os conceitos em separado, e a articulação deles é a aprendizagem proposicional. E aí entra também o processo de abstração e expressão do conteúdo. Quem já teve um chuveiro daqueles de metal Lorenzetti com uma opção verão e inverno, sabe para que serve esse chinelo, né? Vocês sabem? Para não levar choque. Pois é. Então, se a gente visse esse chuveiro sem ser perto desses circuitos, talvez a gente não lembrasse do choque. Mas como está junto com eles, faz uma certa lógica, né? E aí ele passa a fazer algum sentido. Deixa eu só ver qual é o próximo slide. Ah, sim. Por quê? Porque esse sentido está ligado ao afeto também. Então veja como a expressão, a abstração e a operacionalização tem a ver com o afeto também. E aí agora eu vou pedir para vocês, eu vou pausar um pouquinho a apresentação de novo. E eu vou pedir para vocês que tiverem aí um papel, uma caneta, um lápis, espero que vocês tenham, eu vou pedir para vocês fazerem uma quiz. Estão preparados psicologicamente? Vocês vão fazer um desenho. Vocês vão desenhar uma mesa com livro. Não posso dar informações, é só isso. Mesa com livro. Guardem espaço que vai ter mais desenho. Enquanto vocês desenham, eu vou pegar uma aguinha. Prontos? Agora vocês vão desenhar um unicórnio. Eu estou colocando lá no chat caso alguém se perca. Número 3, terceiro desenho, um dodô. E agora o último. Eu vou deixar vocês terminarem o dodô, que eu tô vendo que tem gente que tá até pintando com lápis de couro o dodô. Desenhe. Quem não souber o que é, desenhe igual. Podemos ir para o último. Abstração.
Já me ferrei no unicórnio. Ai, Thaís. Prontos? Agora vamos ver aí o que vocês desenham. Eu vou fazer algumas apostas durante o caminho, tá? Minha primeira aposta é que o primeiro desenho que vocês fizeram, mesa com o livro está em cima da mesa. Minha segunda aposta sobre esse desenho é que o livro está fechado. Minha terceira aposta sobre esse desenho é que a mesa tem 4 pernas. E a minha última aposta sobre esse desenho é que a mesa é ou quadrada ou retangular. Alguém desenhou uma mesa triangular com um pé único no meio, daqueles que abrem assim, e um livro embaixo, aberto, servindo como calço para a mesa? Não. Mas se vocês vissem isso, vocês iriam dizer que é uma mesa com livro? Sim. Então veja, aqui a gente tem um referente que é real, a mesa. É um conceito real, compartilhado, a gente conhece várias mesas. Quando eu vejo pela primeira vez, quando eu sou criança, eu vejo pela primeira vez uma mesa, e daí eu aprendo o símbolo dela, né? Acontece a aprendizagem representacional. Então isso é uma mesa. Beleza, mesas se representam assim. Depois eu vejo uma outra mesa diferente daquela que eu já conheci. Eu vejo uma mesa redonda. Opa, isso também é uma mesa. Eu estou adicionando informações conceituais à minha representação, né? Aí eu vejo uma mesa triangular. Opa, isso também é uma mesa. Estou acrescentando mais uma informação conceitual na minha representação. E aí quando vocês representam, desenhem uma mesa. Você escolhe uma representação genérica para representar o conceito, que é cheio de atributos. E aqui a gente tem uma relação entre o conceito e a representação. Ok? Mesma coisa com livro. A maioria desenhou o livro em cima porque é incomum que o livro esteja embaixo. Mas se a gente vê o livro embaixo, tá tudo bem. A gente sabe que é um livro, sabe que a mesa com o livro é proposicional. Eu estou juntando todos os meus conceitos de representações de livro com todos os meus conceitos de representações de mesa. E junto os dois na proposição. Ok? O segundo desenho, vamos ver. Foi unicórnio. Unicórnio. Muito bem, obrigada. A Liz disse que a mesa dela tinha 2 pernas. Como se sustenta a sua mesa aí? Só com 2 pernas, ela não cai para um lado? Foi um corte assim transversal, né? Mas na sua imaginação ela tinha 4. É que eu não consigo desenhar essa altura. Mas tinha 4 na sua ideia, né? No desenho tinha 2, mas aqui tinha 2 atrás. Isso. Então o próximo desenho era um unicórnio. Vamos ver? A minha primeira aposta é que tem só um chifre na cabeça. Minha segunda aposta é que parece um cavalo. Alguém desenhou um cachorro com 2 chifres? Não. Mas existe um unicórnio real pra gente ter como referência? Não. Então como é que todo mundo desenhou a mesma coisa? Porque existe uma ideia abstrata, compartilhada, portanto, o conceito ele não é ligado a um referente real, mas ele é ligado a um referente que passa para a realidade, porque ele é compartilhado. Por isso que todo mundo desenhou a mesma coisa. Alguém desenhou uma coisa diferente de um cavalo com um chifre na cabeça? Claro que eu não quero nem imaginar como é que ficaram esses cavalos com chifre de vocês. Mas era para ser isso, né? Agora vamos ver. O próximo era Dodô. Quem sabia o que é Dodô? Vamos lá. O Emerson sabia, Juarez sabia também o que é Dodô? Juarez sabia também. Daniel também sabia? Sabia, a Elda também sabia. Quem mais Deve ser coisa de quem tem filho pequeno. Não, senhora. Já vou explicar. Stefano, você sabia o que é Dodô?
Sim. Sim? Então vamos lá. Para quem sabia... Hã? Isso aí eu também sabia. Então, para quem sabia, depois nós vamos para quem não sabia, tá? Olha a surpresa dos que não sabiam. Não, vou fazer o contrário. Para quem não sabia, vocês desenharam um animal? Não. Quem sabia já está rindo. Quem não sabia desenhou. Quem não sabia e imaginou que era um animal, desenhou algo próximo de um cachorro ou um gato? Agora vamos para quem sabia. Quem sabia que era um animal, desenhou um animal, desenhou uma ave, grande. Não mostra, calma lá. Desenhou uma ave grande. Não é um passarinho. É um médio porte. É, médio porte, eu ia dizer isso. Um híbrido entre uma galinha e um peru. Isso. Com um bico meio arredondado na ponta. Exatamente. 2 asas grandes. Um popozão. Quem não sabia ficou surpreso? E quem sabia desenhou mais ou menos a mesma coisa. Né? No chat, algumas imagens. Mas o que a professora Nela falou é verdade. A minha referência do Dodô, ela vem de um desenho, que meu filho, da Era do Gelo lá. Meu filho aqui, a minha referência é verdadeira. E aí o que eu falei sobre não é para quem tem filho, é porque, por exemplo, a minha referência é da Alice no País das Maravilhas. Olha. E eu li esse livro quando eu era criança, antes de imaginar ser adulta, muito menos ter filho. Então, o Dodô, ele é uma ave já extinta, né? Que parece ser bem apetitosa pelo tamanho, né? E talvez por isso, inclusive, extinta. E essa ave, ela é pré-histórica, então ela aparece na Alice no País das Maravilhas, aparece na Era do Gelo, agora recentemente apareceu em mais algum desenho, não lembro qual. Assim, volta e meia reaparece em histórias, desenhos, aparece em livros, em ilustração, porque não aparece no zoológico, não existe mais essa ave. Então, sem ser por desenho, a gente não tem acesso a essa informação, o que é um Dodô. Mas já existiu. Então, a imagem é diferente da imagem do unicórnio. O unicórnio é um desenho porque não existe real. E o Dodô é um desenho porque não existe real. Mas o unicórnio, ele é imaginado completamente. Ele é compartilhado porque ele é imaginário. Ele é imaginário e ele é compartilhado. Agora, o Dodô, ele existiu. Há um referente real extinto. Então, o processo é diferente, mas gera uma representação, gera uma conceitualização. Depois daqui vocês vão lá ver o que é Dodô na internet. Quem não sabe, tá? Vale a pena, tá? Ele é bonitinho. Agora, o último desenho, esse é o melhor de todos, porque eu falei a palavra abstração hoje. E aí eu pedi para vocês desenharem a abstração. Então, assim, quando eu falei, me pareceu que vocês estavam entendendo o que era abstração. Né? A ideia, o conceito. E a representação. Agora eu vou pedir para ver, porque esse é o que eu estava querendo ver. O que vocês desenharam para abstração? Vamos ver o que a professora desenhou. Uma bola com pernas e cabelos. Uma cabeça saindo fumacinha. Uma cabeça com fumaça. A Aline desenhou uma arte moderna ali, ó. Né? Abstrato total ali. Deixa eu ver. A Micaele, não consigo ver muito bem, Micaele, mas me parece uma arte abstrata com uma flecha. Daí do lado tem um cubo, como se fosse tipo transformar uma coisa abstrata numa coisa concreta. Aí o Jason escreveu abstração, escreveu a própria palavra para representar a coisa. Deixa eu ver quem mais tem desenhos para mostrar. Então, vamos ver. Eu escrevi uma reação química. Hoje eu estava dando aula sobre isso aí. Eu falava que eles abstraírem, assim, não ficarem só olhando a reação química, mas eles imaginarem a molécula inteira. Assim, então mostra para nós, Stefano, o teu desenho.
da molécula inteira na reação, desenhar uma reação química é sensacional, né? A gente geralmente desenharia como? Bolinha mais bolinha igual bolinha, né? Varia as bolinhas, mas essa é a ideia. Mas a abstração, deixa eu ver. Escreveu uma reação química. Então, assim, representou uma reação, mas quis dizer, né? Tá carregado de quis dizer. Aí o Juarez mostrou ali dele um monte de vento. Os rabiscos. Aqui tem o Dodô. Ó, o Dodô. Seu Dodô ficou ótimo, Juarez. Vamos ver. Vamos ver quem mais? Mais desenhos? Não? Mas cada um desenhou de um jeito, porque essa palavra não tem um referente compartilhado, nem real nem imaginário. O único referente que a gente tem para essa palavra é a escrita da palavra, a abstração. Então, nesse sentido, quem chegou mais perto foi o Jason, que escreveu a palavra. Porque a coisa mais próxima de representar a abstração que a gente tem é a própria palavra abstração. Porque o resto todo é acompanhado de quis dizer, pensei em, era um. Então, quando a gente tem que dizer todas esses adicionais, quer dizer que a nossa representação não é autoexplicativa. Ela não carrega sozinha o significado do conceito. Ela não simboliza de modo completo o que a gente quer dizer. Então, quando na TAS vai se falar sobre aprendizagem representacional, conceitual e proposicional, a gente pode pensar que a representação seria um primeiro passo para o entendimento do conceito. Para aí a gente articular vários conceitos na proposição. Mas, ao mesmo tempo, a própria proposição ajuda a gente a entender o conceito. Por exemplo, um unicórnio é um cavalo com chifre. A gente tem que entender a ideia de o que é um cavalo e o que é o chifre. Porque poderia ser aquele chifre tipo das renas do Papai Noel, e não é. É outro tipo de chifre. Então, o entendimento dos dois conceitos separados ajuda a trazer a ideia do unicórnio, que é um conceito único. Né? Então, a proposição ajuda a entender o conceito. E o conceito também ajuda a entender a representação. Então, os três eles são coisas separadas, mas eles se alimentam um do outro. É o conjunto deles que vai fazer a atribuição de significado ser possível. E aí a negociação dos significados vai ser viabilizada nessas trocas. Né? Fica claro até aqui? Mas esse significado também tem que estar relacionado à referência que a gente tem, né? Sim, ele é carregado da nossa visão de mundo. Até porque os conceitos, eles não necessariamente são coisas reais, eles podem ser coisas abstratas, como a abstração e como o unicórnio. Por exemplo, você pedir para desenho integral. Quem é da área da física, da matemática, ia ter talvez desenhasse um símbolo da integral. Se pedisse para uma outra pessoa falar, desenho uma coisa relacionada à integral, ela talvez desenhar uma outra coisa relacionada a completamente diferente, uma coisa completamente diferente. Uma caixinha de leite. Talvez uma caixinha de leite, sei lá, cada percepção prévia dela. Então tem que ter também isso mesmo. Então, eu vou voltar lá para a apresentação. Thaís, só para te avisar que falta 5 minutinhos pro término da nossa aula, tá? Só para tua organização aí. E tem mais uma semana que vem, né? Mas eu vou parar nessa ideia aqui. Deixa eu só ver o que eu tenho no próximo slide. Eu ainda não compartilhei, né? Não. Tá. Então eu vou parar nessa ideia aqui da linguagem, tá? E na semana que vem eu vou retomar com essa ideia da linguagem. O próximo vai seguir por aqui, mas eu acho que vai ser um bom ponto de retomada. Então vamos lá. Então nós estamos nesse aqui e é aqui que nós vamos retornar na semana que vem. Então vejam que, de novo, desculpa, eu vou ter que avançar um, porque senão não vai fazer conexão. Nesse aqui. Eu vou falar só desse ponto, depois a gente vai retomar, tá? Então vejam que essa percepção e o aluno e os aspectos teóricos da própria teoria, né?
que traz todo esse pacotinho aí, são carregados dessa idiosincrasia, que é essa visão de mundo, essa interpretação, essa linguagem, a forma de expressar, a forma de compreender. E tudo isso é algo, vejam que eu não liguei ao professor, né? E eu não liguei ao professor de propósito, porque isso é algo relacionado ao aluno. Porque todo o processo que a gente está falando aqui é relacionado à aprendizagem de quem está aprendendo, do aluno. É evidente que o professor também aprende coisas e carrega suas idiosincrasias, enfim. Mas quando eu, professor de física, estou trabalhando um conteúdo de física, entra em jogo no processo de aprendizagem do aluno o pacotinho que o acompanha, a percepção dele, o conteúdo, as suas interpretações, os seus subsensores, o modo como eu, professor, organizo o conteúdo, ele é potencial, mas ele se realiza na aprendizagem do aluno. Então, a própria interpretação do aluno faz parte do conteúdo que eu estou passando. E aí, quando a gente pensa nesse aspecto idiosincrático, a gente pode ter aqui várias outras questões. Então, por exemplo, é um problema muito comum em sala de aula a questão da inclusão, né? Alunos que têm algum tipo de necessidade especial educativa, a gente às vezes não sabe como lidar, como pensar, o que fazer. Mas a TAS observa os diferentes tipos de pessoas, os diferentes tipos de pensamentos, considerando essa idiosincrasia. Então, ensinar alguém sobre, por exemplo, o conceito de ótica, né? Falar sobre ótica, para alguém que tem deficiência visual ou que não tem deficiência visual, do ponto de vista da TAS é a mesma coisa. Porque cada pessoa vai ter subsensores diferentes. Então, mas a pessoa que é cega, ou que tem baixa visão, ou que é daltônica, ou que não sei o quê, ela vai perceber diferente. Sim, ela vai perceber diferente. Mas as pessoas que não têm nenhum desses fatores influenciando também vai perceber diferente um do outro. Então essa idiosincrasia ligada à percepção, ela é particular, ela torna cada um particular. Então não tem todas as necessidades educativas especiais passam a fazer parte das necessidades de todas as pessoas, né? Então quando eu penso no processo de ensino voltado para alguém que tem alguma necessidade especial, eu penso simultaneamente na aprendizagem de todos os alunos. Eu vou, claro, adaptar algum material, alguma abordagem, é óbvio, né? Mas esse adaptar inclui as outras pessoas também. Porque quando eu não tenho nenhuma necessidade educativa especial, cada pessoa também é diferente. E eu vou pensar o ensino trazendo essas diferentes coisas que cada um apresenta. Então, os diferentes sensores, sejam eles quais forem, né? Podem ser vinculados a algum tipo de necessidade especial e podem não ser, podem ser relativos à vivência das pessoas em um determinado contexto, enfim, né? Então, todos esses fatores aparecem ligados com a idiosincrasia. E aí é por aqui que eu vou parar. Vou até fechar para não andar mais. E então, pessoal, na próxima semana a gente se encontra de novo, né? Então vocês vão ter uma semana para fazer perguntas e marcar elas aí. Ai, Thaís, eu tô assim, eu tô achando difícil, porque tem muitos conceitos novos, assim, mas tô encantada com a TAS, sabe? Tô bastante encantada, assim, e também acho que a maneira como tu tá colocando, trazendo ela para nós, faz com que a gente se apaixone, né, por ela, assim. Então, agradecemos por hora, né? E esperamos mais para a semana que vem. Ó, o pessoal tá gostando, gostou muito também, tá colocando ali no chat. Eu vou fazer um compromisso com vocês, de vocês agora que vocês viram os conceitos, que são muitos conceitos novos, realmente, né, claro. Quando essa disciplina é apresentada durante um semestre, essa aula, essa teoria, é apresentada em um semestre inteiro, as coisas vão a conta gotas, né? É evidente.
Mas é interessante que vocês, agora que viram pela primeira vez esses conceitos todos, e eu sei que vocês têm tarefinha de leitura, né? O meu é esse aqui, mas eu acho que o de vocês deve ser o roxo ou aquele PDF, né? E tem os textos, etc. Eu acredito que com o que a gente conversou até aqui, vocês podem ter novas perguntas para fazer, que talvez não surgiram hoje. E linkar talvez o que a gente conversou hoje, né? Com coisas que vocês conhecem de outros momentos e que não são dessa teoria. E aí na semana que vem eu acho que a gente vai ter uma conversa bem bacana, porque daí essas coisas que vocês ainda vão pensar vão trazer uma discussão nova. Sim. Mas acho que o objetivo da nossa aula, da nossa disciplina é justamente esse, é apresentar as teorias, né? Ter dar uma visão das teorias para que depois cada um, a partir dos seus próprios interesses, aprofunde uma ou outra, né? Mas então, ok, gente, as leituras para a semana que vem são as mesmas, né? Como não vou mais colocar leituras. E, por hora, nos despedimos. Thaís, por enquanto, muito obrigada. Eu vou acrescentar uma leitura. Diga. Vamos pesquisar o que é Dodô. Já olhei na internet. Vamos ler sobre o Dodô.